Olá, jovens! Hoje realizaremos as construções de quadriláteros no software GeoGebra. No seu navegador, busque por GeoGebra Geometria. Clique no link. Com a ferramenta reta, clique na tela em branco, em 2 pontos. Clique em mais. Com a ferramenta reta paralela, clique na reta AB e clique fora. Clique na ferramenta reta, no ponto B e no ponto C. Novamente, na ferramenta reta paralela, clique na reta BC e no ponto A. Utilizando a ferramenta ponto, clique na interseção, ou seja, no cruzamento da reta que nós acabamos de traçar. Com a ferramenta polígono, clique no ponto A, ponto B, ponto C, D e retorne para o ponto A. Clique na setinha roxa, clique sobre as retas para deixá-las com uma tonalidade mais clara. Clique nos pontos, alterne a posição, veja que é possível mover a figura e ainda de forma que as retas elas nunca se cruzam. Na engrenagem, clique em exibir malha, malha principal. Utilizando a ferramenta ângulo em medições, clique sobre o polígono que você traçou. Novamente, vá até a ferramenta mover. E agora nós construiremos os diferentes tipos de quadrilátero paralelogramos. Ajuste os ângulos para que fique mais fácil para você observar suas medidas. E veja que, da forma como está a figura na tela, você tem um paralelogramo, que é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Esses lados têm a mesma medida. Clique na ferramenta distância e comprimento, clique sobre o segmento, distância e comprimento, clique sobre o segmento oposto. Veja que eles têm o mesmo tamanho. Clique no segmento AB, AD e no segmento BC. Ajuste as medidas. Agora, nós transformaremos esse paralelogramo em um retângulo. Um retângulo, ele apresenta todos os ângulos retos. Todos os ângulos medem 90 graus. Então, veja que todo retângulo é um paralelogramo, só que ele tem a característica de ter o ângulo de 90 graus. O retângulo não é um quadrado, mas o quadrado é um retângulo. Então, movimente a sua figura clicando sobre o segmento BC, de modo que se torne um quadrado. A característica do quadrado é ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos retos. Então, agora nós temos um quadrado. Nós podemos ampliar a medida do lado do quadrado. Ainda agora nós temos um retângulo, agora temos um quadrado. Nós também podemos mudar a figura de modo que
forme um losango. Todo quadrado é losango. A característica do losango é ter todos os lados do mesmo tamanho. Então, nós podemos, por exemplo, mudar aqui a medida da posição do ponto B. E nós podemos ampliar aqui o lado, paralelogramo, e agora o losango. Veja que no losango, todos os lados têm o mesmo tamanho. E todos os ângulos opostos têm a mesma medida, mas eles não precisam necessariamente ter um ângulo de 90 graus. Então, agora nós faremos a construção dos trapézios. Então, deixe aqui a sua figura com um formato de paralelogramo e vamos construir os trapézios. Então, clique na ferramenta reta, clique em 2 pontos na tela em branco, clique na ferramenta reta paralela, clique na ferramenta reta FG, e agora você pode clicar também passando em outra reta, passando pelo ponto E. Diferente dos paralelogramos, que tem 2 pares de retas paralelas, no trapézio nós temos apenas um par. O HG e o EF são paralelos, mas HE e FG não são. Então, com a ferramenta polígono, destaque esse quadrilátero, esse trapézio, EF, G, H, e retorne para o ponto E. Clique na reta para diminuir a sua espessura. Com a ferramenta mover, altere a posição dos pontos, mas veja que segue sempre com as características de ter um par de lados opostos paralelos. Nós agora construiremos diferentes tipos de trapézio. Então, clique na ferramenta ângulo, clique sobre a figura, ajuste as posições para que fique mais fácil observar as medidas. Agora, ajuste a posição dos pontos. Então, em um trapézio retângulo, você tem 2 ângulos retos. Em um trapézio escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. E no trapézio isósceles, você tem um par de lados que tem a mesma medida. Então, ajuste aqui. Veja que os ângulos da base têm o mesmo tamanho. Aqui, e os lados oblíquos, que são esses inclinados, também têm a mesma medida. Então, você pode construir de diferentes maneiras, mas as características seguem sendo respeitadas. Então, agora nós temos aqui ajustar a espessura das linhas, né? Então, nós temos aqui essa figura como um paralelogramo. Vamos construir aqui embaixo as diferentes figuras e nomeá-las. Então, vamos lá.
paralelogramo como é a característica do paralelogramo. Aqui. Vamos construir um retângulo ele precisa dos ângulos retos, então use a malha para te auxiliar. Construa quadrado você pode utilizar a ferramenta polígono regular. Pode mover a figura. Caso você ache mais interessante, você pode deixar as figuras alinhadas na tela. Pode arrastá-las para que fique mais fácil para você observá-las. E o losango. Então, com a ferramenta polígono, clique no ponto. E a característica do losango é ter todos os lados com a mesma medida. Então, esses 4 que nós representamos aqui são paralelogramos, porque os lados opostos são paralelos. Porque o retângulo tem a característica de ter todos os ângulos retos. O losango tem a característica de ter todos os lados com a mesma medida. E o quadrado tem essas duas características. Ele tem todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos retos. Então, é isso, jovens. Façam essas construções e façam agora a atividade do Aprender Sempre no Matifique. Boa aula!